Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, pela Rede RS, começando também mais uma semana, começando nessa segunda-feira chuvosa, mas já vai parar a chuva, já vai parar em seguidinho e aí vem o frio. Nós vamos saber tudo nessa edição. Nós estamos aqui na Rede RS, que é a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Sempre resumindo o seu dia, sempre trazendo tudo o que aconteceu nesta segunda-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos ver como é que está a noite chuvosa na Serra Gaúcha, câmera ao vivo em Caxias do Sul, nesse momento 9 graus. Se prepare porque vai cair mesmo as temperaturas no termômetro. Serra Gaúcha já sentindo, ainda com muita umidade, ainda com muita chuva, mas a bela e iluminada Caxias do Sul está aí na nossa câmera ao vivo. Na Serra Gaúcha também já estamos vendo aí uma das esquinas mais famosas de Gramado, também com 9 graus, sempre movimentada, não interessa se é segunda, se é terça, se é sábado, se é domingo, Gramado sempre movimentada, o grande cartão postal, né, da Serra Gaúcha. E a gente vai junto até às 8 da noite trazendo todo esse conteúdo para você, muitas entrevistas, reportagens e assuntos que interessam para a sua vida. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. O combate à desinformação e a aproximação da justiça eleitoral com a sociedade. O TRE do Rio Grande do Sul é o primeiro tribunal do país a criar uma secretaria exclusiva para a comunicação e as relações institucionais. Em instantes, recebemos o jornalista Renato Sagreira, que assume o comando dessa nova pasta estratégica. Vamos saber como essa iniciativa inédita vai ampliar o diálogo e garantir a transparência nas eleições para todos os gaúchos. Com a expectativa de receber mais de 2 milhões de passageiros entre junho e agosto deste ano, o Aeroporto Salgado Filho amplia os voos para receber turistas de inverno no estado e atender gaúchos que procuram pelos destinos mais quentes. No esporte, Neymar participa do treino com a seleção brasileira e deve integrar o grupo no jogo contra a Escócia. E Lionel Messi faz mais 2 gols contra a Áustria e se isola como o maior artilheiro da história das Copas. E direto do Estúdio do Tempo, o inverno que começa com chuva, mas em seguida já vai parar e as temperaturas caem. Existe a possibilidade desta ser a semana mais fria do ano no Rio Grande do Sul. Veja agora no RS em Movimento. Bom, como você viu aí, a Justiça Eleitoral Gaúcha criou uma estrutura inédita no país para reforçar o diálogo com a sociedade e o combate à desinformação em períodos eleitorais, que é uma das bandeiras, inclusive, da Justiça Eleitoral Gaúcha. E veja bem, esta pasta nova, essa estrutura, ela é inédita, como eu disse, em todo o país. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul passa então a ter uma secretaria exclusiva de comunicação e de relações institucionais, e que será comandada pelo jornalista Renato Sagreira. E para falar sobre esse novo momento, esse novo desafio do Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos recebendo justamente aqui o jornalista Renato Sagreira nos estúdios da Rede RS. Xará, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença, secretário. Boa noite, meu querido amigo Renato, meu xará de longa data, longas jornadas. Isso aí. Satisfação estar contigo aqui no RS em Movimento. Obrigado pela presença aqui. Eu vou tratar de secretário, né? Secretário de Comunicação e Relações Institucionais do Tribunal Regional Eleitoral. Por que é o primeiro tribunal a criar essa pasta Sagreira? Me diga quais são os grandes desafios, as necessidades, o que vocês enxergaram dentro da estrutura do tribunal e a presidente, então, tomou essa decisão. Pois, Renato, a nossa presidente desembargadora Maria de Lourdes Gonzalez, ela verificou a necessidade de ampliar o diálogo da justiça eleitoral com diversos setores, segmentos sociais, algo que ainda precisava ser aprimorado aqui no estado, e ela fez um estudo através do qual percebeu que nenhum tribunal no Brasil tinha uma pasta exclusiva para esta finalidade. Então,
por iniciativa da desembargadora, ela submeteu ao Pleno, que aprovou por unanimidade na semana passada, a criação dessa secretaria que visa justamente buscar trazer a população cada vez mais próxima para a justiça eleitoral. Mostrar que o tribunal não apenas julga e não apenas faz a eleição, mas que também está preocupado com o cidadão, com a cidadã do Rio Grande do Sul e agindo de várias maneiras, de diversas formas, né? Tem essa não é necessidade que eu quero dizer, necessidade tem também, mas eu digo assim, existe essa impressão de que as pessoas, de maneira geral, não estou falando só dos gaúchos, os eleitores, os usuários, os cidadãos, eles têm um certo distanciamento. Tu que já trabalhasse não só no TRE, mas trabalhasse também na Justiça, no Tribunal de Justiça, em outros tribunais, tem essa experiência, né, Sagreira? A sociedade às vezes fica muito longe do Poder Judiciário, né? Isso. E, na verdade, então, iniciativas como essa, Renato, fazem justamente com que o cidadão, aquele que está nos mais distantes rincões do nosso estado, possa se aproximar do judiciário, né? Algo que isso a gente vê com essa necessidade de que o seu recado, a sua voz seja ouvida, né? Porque todas as críticas são muito bem-vindas, as colaborações são muito pertinentes e através deste canal de comunicação que a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul está realizando, está promovendo, acreditamos que isso poderá dar um plus muito importante nessa concatenação existente no Estado em busca daquela nossa velha premissa, né, que o Rio Grande do Sul é um Estado de ampla tradição, de belos debates, né, de um pleito consciente e dentro da normalidade, que é isso que a gente espera. E justamente, secretário, num ano de eleição, que é importantíssima a atuação da nossa Justiça Eleitoral, claro que nos outros anos também mas é um ano-chave, é um ano de uma grande eleição, a maior de todos os tempos, são muitos cargos, são muitos eleitores, né? O maior número acho que o número de eleitores vai crescendo a cada 2 anos, né? Já estamos com 8.526.861 eleitores. Imagina só. Mais de 8 milhões e meio, portanto, né? Isso. Então é sempre um desafio, mas é um momento estratégico também de trabalhar justamente a comunicação e a relação institucional num ano de eleição, né? Exato. Trazendo para o nosso lado instituições importantes e não só do poder público, mas como também da iniciativa privada. Porque essa é uma ideia da desembargadora Maria de Lourdes, fazer com que a sociedade como um todo se aproxime do Tribunal Eleitoral, né? Que nós fazemos muito mais do que eleições. Nós trabalhamos de maneira permanente pelo cidadão, pelo eleitorado do Rio Grande do Sul. Qual é a estrutura que vai ter a secretaria e como é que ela vai funcionar? A Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais, ela terá 2 eixos. Terá a Coordenadoria de Comunicação Social, que vai ser dirigida pelo jornalista Kleber Moreira, que já atua lá no TRE já há algum tempo, e a Coordenadoria de Relações Institucionais, que vai ser comandada pela Relações Públicas Regina Ferri. E também vamos abranger, melhor dizendo, o núcleo de cerimonial do Tribunal Eleitoral, coordenada pela servidora Karen Frois, e uma chefia de gabinete institucional que vai ser chefiado pelo servidor Fábio Silveira. Então, todos juntos, unidos aí para cada vez mais aumentar essa relação institucional da justiça com o povo. Citei o Tribunal de Justiça, onde tu trabalhaste muito tempo, né, Renato Sagreira? Mas o Tribunal de... Quanto tempo o Tribunal de Justiça? 8 anos. 8 anos como assessor de imprensa da presidência. Mas o Tribunal Regional Eleitoral, tu estiveste já por 14 anos. 14 então tu conhece muito a casa, né? 7 eleições, Renato. Foram 7 eleições e um referendo, que eu coordenei a assessoria de imprensa de lá. Então eu conheço muito bem como é que funciona, né, toda essa estrutura da justiça eleitoral, os bastidores, né, melhor dizendo, da nossa casa, e eu acho que isso facilita também esse trânsito para saber
até que ponto nós podemos chegar nessa nova missão. Sem falar lá atrás, a experiência como repórter, como jornalista, né? Sim. De rádio, de televisão. Sim. Né? Agora tu trocasse, agora não, né? Já há alguns anos trocasse o lado do balcão e aí tu enxerga a eleição de uma outra maneira, né? Atendendo também aos jornalistas, teus colegas, né? Exatamente atendendo naquilo que tu sabe o que é necessário, né? Para um repórter, para um jornalista. Isso é muito importante. Eu sempre falo, né, Renato, sobre essa ideia, né, de estar dos dois lados do balcão. Né? Porque o assessor de imprensa, ele, no meu ponto de vista, ele só consegue se complementar mesmo se ele já atuou do outro lado para saber qual é a dificuldade que o repórter, que o profissional da mídia tem, que ele enfrenta, né? Porque a busca da informação. Porque, na verdade, o que acontece? O repórter está trabalhando a favor da população. Né? E às vezes as fontes, elas têm uma certa resistência. Não, eu não vou dar entrevista, eu não quero falar com a imprensa. Não, mas a fonte não está falando com a imprensa, está falando com o cidadão, que nós, nesse momento, estamos falando com a sociedade. Com a sociedade, claro. Que precisa saber o que o Tribunal Eleitoral está fazendo e nós temos a obrigação de informar essa sociedade para que cada vez mais os nossos serviços sejam aperfeiçoados. Na verdade, o trabalho de vocês, assessores, e agora como secretário de Relações Institucionais e também de Comunicação, é um trabalho que não é fácil nessa galera, porque às vezes tu tem que convencer um desembargador, um juiz a atender a imprensa quando é necessário. Às vezes não é o momento, às vezes não, a gente tem que entender que às vezes também a Justiça Eleitoral não pode falar tudo a toda hora e às vezes a informação ela não pode ser, né, divulgada ainda, né, ou tem que ser checada, enfim, tem os trâmites internos de vocês. E aí tu tens que também tratar com a imprensa. Calma, pessoal, teus colegas, né, calma, pessoal, não é o momento, não vai falar, né, o juiz não vai falar, e aí tu tem que lidar com os dois lados da mesma moeda. Exatamente, né? Porque tem muitos processos que são em segredo de justiça, também tem isso, como né? nós sabemos, claro, né? Claro. E outros assuntos estratégicos que não podem ser vazados, obviamente, pelo bem, enfim, da instituição claro. E, na verdade, também pelo bem do sucesso do processo como um todo, né? De toda dessa engrenagem que funciona dentro da justiça. Um dos grandes desafios da tua secretaria, certamente, é esse combate à desinformação. As fake news. Nós estamos numa onda de fake news cada vez maior, né? Infelizmente, as redes sociais, elas ajudam, mas elas também atrapalham, né? Não sei se na tua estratégia de justiça eleitoral o tribunal vai usar também as redes sociais para o bem, né? Para esclarecer. Como é que tu vê esse enfrentamento à desinformação? Nós temos projetos, Renato, que tem como mote a busca incessante das redes sociais de demonstrar aquilo que é verdadeiro e é falso. Desvendar esses mistérios, certo? Tipo assim, de um canal de comunicação direto nas redes, falso ou verdadeiro. Ou seja, porque a sociedade hoje, ela está sendo atingida, parte dela, muitas vezes por fake news que atrapalham todo o processo eleitoral. Então, nós pretendemos, dentro da estratégia da Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais, promovermos um canal permanente através do qual o eleitor poderá saber se determinada informação é correta ou não. Porque o cidadão, ele não tem o dever de saber. Sim, né? não tem obrigação. Ele não tem. Ele às vezes não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Ficou sabendo do que se trata e ele vai ter esse canal junto à secretaria para saber, vem cá, isso é verdade ou não. Essa é a nossa função. E campanhas também, né, de contra a desinformação, né, secretário? Porque às vezes as pessoas recebem as fake news no WhatsApp e tal e não sabem que aquilo ali é uma mentira, que é uma falsidade, né? Isso é muito importante. Não se dão conta de ter que perguntar para o tribunal se aquilo ali é verdade ou não. Já leva como uma verdade. O Tribunal Eleitoral, ele já realizou em eleições passadas uma bonita parceria com a ARI, com a Associação Rio Grandense de Imprensa, né, na qual o Kleber Moreira estava como assessor de imprensa do TRE, fazendo um trabalho muito importante nesse combate à desinformação, esse combate às fake news. E nós queremos renovar essa parceria, esse pedido para que não só a ARI, como a nossa AGERT, né? Como a OAB, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos possam se unir nesse grande mutirão para combater
a desinformação que é muito maléfica, né? É algo que prejudica demais É o mal esse processo. da nossa sociedade moderna. É o mal da nossa sociedade, infelizmente, que a modernidade tem os grandes avanços, mas tem alguns percalços, e a desinformação é uma delas. E não é culpa da modernidade nem da tecnologia, é culpa da própria humanidade, A né? humanidade Porque somos humanos, que né? usa, exato, Infelizmente. que usa com outras intenções para querer deturpar determinadas situações, né, Renato? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Agora, secretário Renato Sagreira, nós temos um desafio maior ainda hoje em dia, porque não é só uma fake news, né? Não é só um WhatsApp que espalha uma bobagem, uma coisa falsa, assim. Nós estamos trabalhando num mundo agora, numa sociedade deepfake, que é uma deep web, né? Que é uma internet profunda e escura e duvidosa, né? E maléfica. E ainda também a questão da inteligência artificial, que abre um espaço muito grande para a deturpação de conteúdos, para falsificação de mensagens, de falas, de vídeos, né? E isso pode ser que seja muito utilizado nas eleições, Renato Sagreira. Pode. E aí? Inclusive, eu e a desembargadora Maria de Lourdes, nós participamos, questão de uns 15 dias, de uma reunião em Brasília com todos os presidentes de tribunais eleitorais e com o ministro Cássio Nunes, nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E ele esboçou essa preocupação constante do TSE com o uso dessas deepfakes, que é expressamente proibida na eleição. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada na campanha desde que esteja ali registrado, dito, olha, essa peça foi realizada através de métodos de inteligência artificial. Uma simulação de uma imagem, alguma coisa assim, enfim, e tal. Um mapa, exatamente, cidade. Exatamente. Enfim. Agora, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada sendo comunicada ali, expressa. Só que, obviamente, que nós vamos ter que ter um grande cuidado com isso, né, Renato? Porque, como estavas falando agora há pouco tempo, né, tudo depende do lado do ser humano, né? O ser humano usa a inteligência artificial para fins escusos e na política não é diferente, né, dos demais setores, né? Infelizmente. E a grande preocupação é a gente ficar recebendo vídeos, né? Não é nem a notícia ser espalhada, mas vídeos, por exemplo, lá com o candidato X falando tal coisa que ele nunca falou. Né? É verdade. Como é que vai discernir aquele vídeo da realidade? E aí, de novo, voltamos, né? As pessoas que não têm conhecimento, não têm obrigação de saber, e aqui elas podem compartilhar esse vídeo, né? É verdade isso, por isso que a gente faz o apelo para que as pessoas que tenham essas dúvidas, que procurem a Justiça Eleitoral através do nosso site, através dos nossos telefones, enfim, e que faça também essa fiscalização, porque é sempre importante a gente registrar, Renato, que o TRE, ele só age quando provocado, né? Entende? O fiscal nesta situação é o Ministério Público, os partidos políticos e o próprio eleitor, que pode levar ao nosso conhecimento o que está acontecendo e perceber, vem cá, mas esse uso da IA, nesse caso, pode ou não pode? Então, quer dizer, é muito importante que que o eleitor esteja ao nosso lado para combater os delitos e que a eleição possa ser realizada dentro da melhor maneira possível, conforme as regras que são pré-determinadas. Esse é um alerta importante que o secretário Renato Sagreira está fazendo aqui ao vivo no RS em Movimento, que é a Justiça Eleitoral, ela precisa ser provocada. Aliás, a Justiça, de uma maneira geral, né? O Poder Judiciário, ele não atua, ele não é executivo, como o nome já diz, né? Ele é judiciário e ele precisa ser provocado através de queixas, de reclamações, de denúncias, de ações, né? Então, nós, cidadãos e os partidos é que devem comunicar a utilização ou a má utilização desse material durante a campanha. Agora, detectado a utilização de um vídeo falso contra um determinado candidato, haverá multa, haverá punição. Tem isso, a previsão na lei, Exatamente. Né?
tudo previsto conforme as resoluções já determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que serão fiscalizadas de maneira rígida. Tenho certeza disso. E resulta numa multa meramente... Eu sei que não é bem a tua área, né, Sagredo, mas estou aproveitando aqui a tua experiência. Sim. Resulta numa multa meramente financeira? Pode haver uma cassação até de uma candidatura, por exemplo? Pode até levar, conforme seja o teor desta irregularidade cometida, ela pode ser desde de uma multa até, inclusive, ser considerado um abuso de poder econômico, né? Entre outras tantas questões que podem levar, inclusive, a um pedido de cassação de registro de candidatura. Porque tu te lembras, tínhamos os panfletos apócrifos, né? Que eram feitos em nome de outros candidatos, tentando atingir outros candidatos, ninguém sabia a autoria, é mais ou menos a mesma coisa, mas muda a tecnologia, né? Porque, na verdade, o que acontece? O uso da inteligência artificial, né, ela configura, de uma forma irregular, o uso indevido de meios de comunicação, o que caracteriza abuso de poder político e econômico, que já é uma falta gravíssima em termos das nossas regras eleitorais, né, Renato? E, infelizmente, a inteligência artificial está muito avançada, né? Então, a reprodução de voz, de vídeo, ela é muito semelhante à da realidade natural, né, das pessoas. Então, às vezes, é muito difícil de discernir realmente. Tem que passar um filtro tecnológico, né? Algum programa de computador e tal, para ver se é falso ou se não é falso, né? Mas a sociedade pode ficar tranquila porque a Justiça Eleitoral ela está preparada para isso. Tem essas ferramentas? Temos essas ferramentas tanto em nível nacional como estadual. Estamos cada vez mais aperfeiçoando isso e nesse combate para que não aconteça e que cada vez mais a gente possa ter um processo eleitoral tranquilo e sereno, como sempre foi no Rio Grande do Sul. A eleição desse ano, a desembargadora Maria de Lourdes Gonzalez entrou agora há pouco tempo, né? Sim. Vai ser a primeira eleição dela, né? Ela está confiante, vamos dizer assim, numa eleição tranquila, como tu falasse, sem percalços, ou existe algum temor justamente com essas questões de fake news, enfim, de polarização, pelo excesso talvez de polarização na campanha? Ela está tranquila no que diz respeito à tradição do Rio Grande do Sul, né? Isso ela já, inclusive, ela falou no seu discurso, né, que ela confia muito nessa questão envolvendo o bom senso dos candidatos e dos partidos políticos, mas é claro, sempre vigilante com o que pode ocorrer. E uma das questões que preocupa também, não só a presidente como toda a corte, diz respeito, Renato, ao número de dígitos que nós teremos na hora da votação, o que pode ocasionar filas, né? Porque o eleitor não pode esquecer que nesse ano nós teremos 25 dígitos. 25? Eu não tinha feito essa conta ainda. Porque vota primeiro para deputado federal, deputado estadual, 2 vezes para senador, governador e depois presidente da República. Então são 25 dígitos. Desta forma, trata-se fundamental que o eleitor que está nos acompanhando em casa, ele leve os números anotados. A tradicional colinha, que é permitido para levar, porque... Em papel, né, Sagredo? No papel. Leva no papel, porque caso contrário, com 25 toques na urna, Renato, né, então o que acontece? O voto vai demorar mais. Vai demorar mais. Então vai ter vai demorar uma fila que é normal. Que é normal. Então, se levar os números anotados, com certeza vai facilitar, vai agilizar. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E vai evitar o erro da pessoa. Inclusive, votar em quem não quer. Inclusive, Renato, nós vamos fechar uma parceria com a GERT, com a Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Realizaremos 4 seminários regionais em 4 regiões do estado, estrategicamente já definidas, e um dos pontos importantes desta nossa ida, dessa nossa caravana pelo interior do estado, diz respeito justamente a isso, aos 25 dígitos, ao levar a cola eleitoral e não se preocupar que fila pode acontecer, mas vamos tentar evitar. Muito bom, muito bom. Renato Sagredo, desejo muito sucesso aí nesse novo desafio, que tenhamos uma eleição tranquila, como tu disseste aí, como é a tradição do Rio Grande. Conte com a Rede RS aqui, com toda a nossa equipe e a nossa programação para divulgar, inclusive, as campanhas institucionais aí de esclarecimento, de elucidação, de conscientização da Justiça Eleitoral. E estamos juntos e o que precisar,
estamos à disposição. Eu agradeço muito o espaço, estou sempre à disposição, tanto eu como os demais integrantes da Secretaria. No que precisar é só chamar que estamos sempre disponíveis. Abraço em toda a tua equipe, em especial ao Kleber Moreira, meu grande amigo. Com certeza, está nos assistindo agora. Está nos assistindo, um abraço a ele e todo sucesso para ti, Renato Sagreira. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela visita aqui. Obrigado. Grande abraço. Porto Alegre ganhou um novo espaço voltado para qualificação profissional, reinserção no mercado de trabalho e empregabilidade. O espaço de oportunidades na Zenha. Vai funcionar como uma extensão do Cine Municipal. Confira os detalhes na tela. O Espaço Oportunidades fica na Avenida Carlos Barbosa, número 618, no bairro Azenha, e foi lançado pelo Sindicato dos Empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional do estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. A iniciativa oferece gratuitamente serviços como intermediação de vagas, encaminhamento ao seguro-desemprego, orientação profissional e cursos de capacitação. Gerar oportunidade para os que mais precisam, acho que é um papel fundamental dos gestores, seja em qualquer nível. Então eu quero agradecer aqui o Senalba, que é um sindicato da área social, nesse espaço que vai ser uma porta de entrada para muitos cursos. Por quê? Porque o cidadão precisa se preparar para o emprego, né? Sabe que tem muitas áreas hoje em Porto Alegre, no Brasil, necessidade de mão de obra. Então não está correto. Muita gente querendo trabalhar, mas não estão preparados para esse trabalho. Então eu queria cumprimentar aqui essa parceria sob a liderança do Juliano, que é a secretaria, porque lá no centro tem tido uma participação muito importante na Uruguai. Só que lá ficou pequeno hoje, né, para a quantidade de solicitações que tem acontecido. Então a gente pretende também, talvez, ter mais 2 além disso aqui. Um na Zona Leste e outro na Zona Norte, que são cidades dentro da cidade. Então aqui tu vai pegar a Grande Glória, tu vai pegar a Grande Cruzeiro, a Tronco Cruzeiro, que são regiões também de muitas necessidades. E aqui será a porta de oportunidade. A ideia é ampliar a oferta de serviços que já são disponibilizados na unidade da Rua Uruguai, no Centro Histórico. A iniciativa integra a estratégia da gestão municipal de descentralizar o acesso às oportunidades de trabalho, renda e capacitação, além de estimular o ambiente de negócios em diferentes regiões da cidade. Muito boa essa nova unidade do Cine aí no bairro Azenha, abrindo mais um leque de oportunidades para as pessoas em busca de emprego. Bom, essa segunda-feira, conforme eu comentei, ela começou com uma cara típica de inverno, a primeira segunda-feira do inverno, chuvosa, demorou para amanhecer, era 15 para as 8 da manhã, coloquei lá nas minhas redes sociais uma foto e um videozinho, porque eu estava acendendo as luzes de casa, porque não tinha luz, não tinha iluminação natural, difícil do sol, da claridade, não estou nem falando em sol, a claridade atravessar as nuvens. Quem saiu de casa cedo se agasalhou bastante, mas encarou uma chuva e um céu fechado neste primeiro dia útil da estação mais fria do ano. A gente vai até o Estúdio do Tempo para saber o que esperar do inverno. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos assiste nesse começo de semana. O inverno começou oficialmente nesse domingo e já chegou mostrando a força no Rio Grande do Sul. A nova estação mal começou e o estado já se prepara para enfrentar a onda de frio mais intensa deste ano. A segunda-feira foi de céu fechado e chuva e temperaturas baixas em todas as regiões do estado. A instabilidade está associada com a passagem de uma frente fria, que abre caminho para a chegada de uma massa de ar polar muito forte nos próximos dias. Essa massa de ar polar vai ser impulsionada por um ciclone extratropical que se forma entre o Uruguai e o Oceano Atlântico. Com isso, o ar gelado avança sobre o Rio Grande do Sul e deve atingir o pico entre terça e quarta-feira. A expectativa é de dias com temperaturas muito baixas desde as primeiras horas da manhã até o período da tarde, mesmo com a presença do sol. Em muitas regiões aqui do estado, os termômetros devem marcar ou ficar próximos de 0 grau. Inclusive, não se descarta a possibilidade de temperaturas negativas. E essa onda de frio já traz preocupação. Em Pelotas, um homem em situação de rua morreu após ser encontrado desacordado.
Ele chegou a ser socorrido e levado até o pronto-socorro, mas ele não resistiu. A suspeita é que a morte tenha sido provocada por hipotermia. Daqui a pouco eu volto com os detalhes da previsão e eu mostro onde o frio deve ser mais intenso nos próximos dias. De volta para ti, Renato. Bom, inverno, né, chegou com tudo e a semana pode ser a mais fria do ano, até agora, segundo o Canevero. Vamos ver como é que vai ser o resto da semana. Porto Alegre começou a instalação de uma rede elétrica exclusiva para garantir o funcionamento de 5 casas de bombas nos bairros Sarandi e Anchieta, na zona norte da capital. Aliás, um pedido, um clamor, né? Não só da sociedade, mas como dos técnicos, de todo mundo que trabalhou naquela época da enchente, era isso. Por que as casas de bomba não tinham uma rede própria para manter o equipamento, né, funcionando? E justamente a obra é para evitar que as estações de bombeamento fiquem sem energia durante temporais, em enchentes, como ocorreu em diversos pontos na cheia histórica de 2024. Nessa primeira etapa, a CE Equatorial está realizando a instalação de novos postes e a previsão é que o sistema entre em operação em até 2 meses. O projeto faz parte de um pacote de obras que prevê o reforço energético em 23 casas de bombas da capital. 2 etapas já foram concluídas e a expectativa da prefeitura é finalizar todo o sistema até novembro, período em que normalmente voltam a ocorrer chuvas mais intensas. O investimento dessa obra, no total, é de 18 milhões de reais. Depois do intervalo, a gente fala sobre os desafios da pecuária e também sobre os novos voos que estão ligando Porto Alegre a outros países. A gente já volta, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. A pecuária brasileira vive um momento de oportunidades, principalmente com a demanda aquecida no mercado internacional. Ao mesmo tempo, o setor enfrenta desafios crescentes, como as exigências ambientais mais rigorosas, os efeitos das mudanças climáticas e as transformações no consumo de proteína animal. Para analisar este momento e os temas da jornada Nespro, nós estamos recebendo a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli, e o coordenador do Nespro, Júlio Barcelos, que estão aqui conosco no estúdio do RS em Movimento. Deixa eu dar primeiro boa noite à presidente Antônia Scalzilli. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui com a tua audiência, professor Júlio, nas vésperas do nosso congresso. Um prazer. Júlio, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Renato. É um momento de expectativa, como destacou a Antônia, para esse nosso grande encontro de pecuária do sul do Brasil. Esse encontro vai acontecer quando? 24, 25, depois de amanhã, quarta e quinta-feira. Já na quarta-feira agora. Quarta e quinta-feira, no Barra Shopping. Lá no Barra Shopping, está na nossa tela. Mas estamos com lotação plena, não temos mais vagas. Então tira da tela já aí, tira pessoal, da tela, não vai conseguir. É só para dar um gostinho. Nós estamos fazendo as inscrições. Das 8 às 18 no Barra Shopping. Fazendo as inscrições para 2027. Olha só, a que se deve tanto sucesso? Olha, eu acho que o ano passado, bom, primeiro que já é a 21ª Jornada Nespro, né, professor? Sim. Um evento consolidado, muito respeitado. E o segundo Congresso de Criadores. O ano passado nós fizemos este evento no shopping e a ideia de shopping fala muito por aquilo que a gente acredita que a pecuária precisa, esse movimento da pecuária brasileira, especialmente gaúcha, de comunicar com a população urbana. Então, o ano passado foi um sucesso absoluto, todos saíram de lá extremamente satisfeitos e aqueles que não estiveram com a sensação de que perderam muita coisa. Então, o evento é um evento consolidado já e esse ano com o público assim, se esgotou bem antes do que a gente imaginava, com um evento maior já. Sim. Com todas as pautas importantes dentro e fora da porteira. Qual é a expectativa de público? O público ele é delimitado pelo espaço oferecido pelo Barra Shopping e pelas normas de segurança que são muito importantes. Sim, claro.
estamos alinhados com todas essas exigências, nós temos um público de 600 participantes, esse é o nosso limite, mas naturalmente que envolvidos com o evento, esse público aumenta para em torno de quase 800 pessoas, entre imprensa, organização, palestrantes, todas as empresas que promovem, os patrocinadores com seus estandes, todos demonstrando seus produtos, as inovações para o agro. Então, isso representa um contingente muito significativo e, principalmente, a representatividade do agro gaúcho, né? Então, isso que faz com que tantas pessoas queiram participar e estar presentes em um evento que ele é festivo. Nós comemoramos 25 anos que a Unespro mais o Desenvolve Pecuária. 5 anos de Instituto Desenvolve Pecuária, que tem um grupo de associados que nós podemos chamar da nova pecuária gaúcha. Quem são eles? São os da bombacha? Sim. Porque a bombacha é um símbolo. Claro. São os da boina? Sim. Mas por trás de tudo isso tem uma nova índole, pela inovação, pela comunicação, pela valorização dos hábitos, dos princípios, dos costumes, mas por uma nova forma de se comunicar com a sociedade. E este é um evento para isto. Por isso que aqueles que não estiverem de bombacha, poderão até adquirir bombachas lá dentro. Nós teremos bombachas de grife para Muito bom. seguir essa indumentária Esse lifestyle. tecnológica. Muito bom, é incrível, eu ia comentar exatamente isso, né, como a tecnologia ela está encontrando, né, o campo, né, de muitos anos para cá, mas mais recentemente, mais ainda. E certamente será um dos temas, né, para vocês discutirem lá e debaterem a pecuária através também desse olhar mais tecnológico, da modernidade, dessa inserção no campo, né, Antônia? Sem dúvida. E justamente isso conversa muito com o nascimento do Instituto Desenvolve Pecuária. Como bem o professor falou, existia uma ânsia, uma sede por desenvolvimento e inovação. E uma tentativa de entender o porquê que a gente vê recordes de números do Brasil e o Rio Grande do Sul, que é o berço da pecuária, não cresce no mesmo ritmo. Então, por quê? O que nós precisamos fazer dentro da porteira? Pautas de inovação, tecnologia, sistemas produtivos, manejo sanitário, rastreabilidade, sustentabilidade e também essa pauta do comunicar. Eu acho que durante muito tempo o agro achou que o que a gente produzia, a produção de alimentos, falaria por si. E, na verdade, hoje a gente percebeu que somos mal compreendidos, porque quando a gente não comunica, alguém ocupa esse espaço. Então, nós temos que retomar essa pauta, comunicar para o mundo como nós produzimos, toda a responsabilidade que o agro tem com a terra, com os animais, o bem-estar, enfim. Hoje, o consumidor, ele é muito conectado, a relação de consumo, a relação dele com o alimento modificou demais. Então, nós temos atentos a toda essa pauta e vamos falar sobre isso nesse encontro, que bem como o professor falou, é uma ânsia por assuntos novos, mas é também uma grande vontade de estarmos juntos, trocando informações, nos encontrando. O shopping vai ser um verdadeiro lugar de networking da pecuária gaúcha e brasileira. Que maravilha. A presidente Antônia Scalzini falou na sustentabilidade. Professor Júlio, esse é um dos grandes desafios também, né? Sim, os novos consumidores, essa é uma pauta mundial. Começou com as COPs, ou melhor, começou na Eco 92, já passaram-se muitos anos. Isso aí. Na Eco 92, na época não era COP, isso foi sendo ampliado. E, inclusive, esse tema é tão importante que entra em consulta pública no estado do Rio Grande do Sul aspectos regulatórios que envolvem questões do uso dos recursos naturais. E é muito importante para nós, tecnicamente, discutir isto, apoiar os novos marcos que estão surgindo, porque eles é que vão determinar como se dará o uso dos recursos no estado do Rio Grande do Sul. Diga-se de passagem que um estado que agora no ranking de desenvolvimento e crescimento de toda a Federação Brasileira é um dos últimos. E não é por falta de inovação, por falta de novas tecnologias, mas muito mais por falta de atitude. Por isso que sempre destaco que não é a bombacha que faz sermos gaúchos,
Não é a boina que faz com que o cérebro que está por debaixo dela tenha um espírito empreendedor, inovador. E este evento, ele é um espaço para isto. Ou seja, as palestras são motivos, mas o espaço de diálogo entre os diferentes setores que representam a agropecuária possam dialogar, possam discutir, possam se comunicar e possam voltar para as suas propriedades rurais com um pensamento transformador. Isto é que vai mudar o agro gaúcho. As lideranças, quando surge o Desenvolve Pecuária, ele não surge para substituir ninguém. As instituições são consolidadas, mas ele surge com uma nova ideia, como diz a Antônia, de comunicação, de chegar em outros canais que antes o agro não chegava. E com esta união de muita gente jovem, mas já com um espírito mais empreendedor, uma nova forma de abordar a produção primária, se avançou muito em 5 anos. É uma realidade. E esta realidade se traduz numa iniciativa muito importante que a presidente Antônia me permite destacar, que é o Fundo Carnes. Foi criado um fundo institucional para promover a carne gaúcha. Fundos dessa natureza existem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o que promove a pesquisa, o que promove o marketing, o que tem as grandes ações estratégicas. E isso tem no Rio Grande do Sul. Iniciativa de quem? Do Desenvolve Pecuária, que articula, que aproxima os diferentes elementos que constituem toda uma cadeia de produção. Muito bem. O segmento da pecuária está passando por uma expectativa aí muito grande, certamente vocês vão debater isso também, que é o veto à importação da carne brasileira, né? A partir de 3 de setembro de 2026, o veto foi oficializado, na semana retrasada, eu acho, né? E todo mundo, toda a pecuária brasileira, especialmente a gaúcha, está numa expectativa. Como é que vocês estão encarando isso e como é que esse assunto será colocado em pauta na jornada? Olha, eu acho que o maior especialista está aqui ao meu lado para falar sobre isso. Qualquer coisa que eu venha falar, então, professor aqui ao lado que acompanha isso. Mas sem dúvida que existem barreiras não tarifárias por trás de tudo isso, né, professor? Questões protecionistas, a gente sabe, o mundo sabe que nenhum país do mundo tem condições de crescer ainda sem desmatar nenhum hectare a mais. Nós temos muita responsabilidade ambiental e sanitária, já temos a rastreabilidade, né, de lote, evoluindo agora para individual. Então, são várias as pautas que a gente entende que a Europa vem nos cobrando e nós entendemos que nós temos, mas eu acho que se tem algo que a gente pode aprender com tudo isso é que nos falta comunicar melhor. Eu acho que esbarra muito nisso. Né, professor? Comunicação, Renato, o mercado ele é dinâmico. Quando alguém perde o lugar, já tem um outro querendo entrar nesse jogo. E quem é muito competitivo sempre merece um olhar de seus concorrentes. É o caso do Brasil. Mas isso também não é nenhuma razão para que nós não tenhamos que atender exigências internacionais, sejam elas fantasiadas de barreiras ou não. E este momento, ele é muito importante porque eventos desta natureza, como o que estamos promovendo, é espaço para que os produtores compreendam que parte do que está sendo cobrado pela União Europeia cabe aos produtores. Parte cabe ao Estado. A nação brasileira, por meio dos seus órgãos de governo, precisa também responder às demandas internacionais. E este diálogo e esta sinergia entre o setor que está dentro da porteira e as autoridades do Ministério da Agricultura em particular, e hoje nós temos um apoio muito importante do Estado do Rio Grande do Sul, que está incentivando o uso da rastreabilidade nos rebanhos para comprovar à União Europeia que nós não usamos os antimicrobianos. Nós estamos bastante otimistas que
até a data definida pela União Europeia, nós estaremos atendendo todos os requisitos e o Brasil voltará a exportar a partir de 3 de setembro sem nenhuma dificuldade. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência que todos devem trabalhar de forma muito intensa para isso, e a rastreabilidade ela é mandatória, porque não basta dizer nós não usamos tal produto. Isso não é mais declaratório hoje. Sim, não é como os europeus chamam de uma informação jurada. Não, ela precisa ser auditada pelos órgãos de governo que têm a credibilidade para dizer na União Europeia, olha, nós estamos bem, tem estes marcos regulatórios que não permitem o uso de substância A, B ou C. A nossa carne chega a mais de 170 países e estes países eles constituem o maior referendo da qualidade do nosso produto. No entanto, para a União Europeia, o nível da régua é um pouco mais alto, mas ele é de natureza documental. Ele não é de natureza que tenhamos que produzir de uma forma diferente no campo. Nós já produzimos muito bem, mas precisamos agora comprovar por outros caminhos e que serão atendidos certamente. Temos um tempo ainda até o dia 3, mas, como o senhor disse, tem que trabalhar, né, com afinco aí para a gente conseguir comprovar. Mas, Renata, tu vês tudo o seguinte, isso. bem como diz a chamada, né? O Brasil vive realmente um momento feliz na pecuária, concomitante a essa questão da União Europeia. Nós temos a China, que é o maior comprador, que reconhece o status sanitário do Brasil como livre de febre aftosa. Então, acho que são questões, bem como o professor Júlio, que nós temos de comunicar e comprovar aquilo que de fato é exercido aqui dentro. Abrindo e desenvolvendo outros mercados, né? Isso claro, é importante. Porque o que ocorre, Renato, é que muitas vezes a comprovação ela não é de natureza afirmativa, ela é de natureza comprobatória, documental. E muitas vezes um documento só tem validade quando por trás dele existe um marco legal dizendo assim, olha, o produtor diz assim, olha, eu não uso determinado produto na alimentação do meu gado. Bom, eu também digo, eu não bebi nada e estou dirigindo. Então, isto não é o suficiente, eu tenho que provar. Provo com o teste do bafômetro. Como o produtor prova que não usou uma determinada substância? Sim, claro. Quem tem que comprovar é o Ministério da Agricultura, por meio das inspeções periódicas e daquele documento que diz que é proibido o uso no Brasil. Então, nós tivemos um documento dessa natureza que tem 1 mês de vigência. Então, isto às vezes pode parecer um pouco oportunista. Bom, mas só agora que o Brasil... Não só agora, mas vamos trabalhando e até lá nós teremos muito mais instrumentos que assegurem que aquilo que nós estamos dizendo não é da boca para fora. O Chile, por exemplo, é um importador, é o 3º maior importador de carne do Brasil, carne com osso, inclusive, que é um dos status de importação de carne mais exigentes. Hoje, o 2º mercado brasileiro é os Estados Unidos. Então, assim como a União Europeia também quer ser um grande referendo a respeito da nossa qualidade, já tem outros que estão referendando, como é o caso do Chile e Estados Unidos. Mas nós não podemos dizer, não vamos atendê-la, nós estamos trabalhando para isso. E, certamente, o governo brasileiro vai atender todas as exigências em tempo hábil. Agora, disse a presidente Antônia Scalziani que a pecuária está vivendo um momento muito especial, concordando com a nossa abertura aqui, e realmente é um momento muito interessante mundial, porque as pessoas não param de comer carne. As pessoas estão procurando cada vez mais carne. O consumo de proteína está aumentando. É um fenômeno, apesar, né, de uma série de ondas, né? A gente fala muito aí na questão do veganismo, a questão do vegetariano, e a gente respeita todas as vertentes, mas tem uma tendência que mostram as notícias e as pesquisas de que a proteína está sendo cada vez mais consumida. O Rio Grande do Sul está preparado para esse aumento de demanda, presidente? Nós estamos nos organizando para isso. A ideia do Fundocarne, ele vem como um fundo para promover a carne gaúcha, mas muito também através desta promoção gerar demanda, e com essa demanda que a gente possa produzir maior volume, produzir melhor
e com permanência, né, com constância essa carne que são as carnes que nós queremos nos melhores eventos. Bem como tu disseste, né, o aumento da proteína só aumenta, não vai retroceder. A gente tem convicção que agora, com a inversão da pirâmide alimentar, onde mostra realmente a importância da proteína na base da alimentação, da dieta, agora também com a chegada das canetinhas, famosas canetinhas emagrecedoras, a gente sabe que sim, precisa fortalecer o consumo de proteína. Então a gente sabe que isso não vai, é uma situação posta, modas virão. E a gente tem visto também agora na Europa, aqui mesmo no Brasil, a proibição de se usar a palavra carne com produtos de origem vegetal. Então a gente sabe que isso veio para ficar. Realmente o consumo de proteína tem aumentado, seguirá assim, paladar não retrocede. Então é um momento, é uma tendência. Que maravilha, que bom. Professor Júlio, só para contar um pouquinho da origem do núcleo, né, do Nespro dentro da URGS, como é que surgiu, né, essa necessidade, como é que foi a criação e hoje está tão grande junto com o Instituto também Desenvolve Pecuária? Bem, o Nespro ele se origina há 20 anos dentro da Faculdade de Agronomia, que é uma escola centenária, tem 125 anos, com a proposta fazer uma ligação da ponta final da cadeia produtiva da carne. Quem é a ponta final? O consumidor. Foi um dos primeiros grupos a perceber, estudar o consumidor e desse consumidor fazer com que isso chegasse até o produtor, porque a produção ela é destinada para o mercado. Então nós criamos toda uma estrutura de pesquisa, de equipes, para estudar sempre isso ponta a ponta, não uma pesquisa exclusivamente de natureza tecnológica, mas sempre fazendo uma pergunta: onde isso pode ser útil? Isso afeta o consumidor final? Então isso nós fomos crescendo, um objetivo basicamente de formar recursos humanos, e já hoje nós temos uma equipe aí de 30 pessoas de diferentes níveis dentro da universidade, alunos de graduação que se inscrevem e passam a participar do Nespro, desenvolvendo um trabalho multidisciplinar. O Nespro tem pessoas com formação no direito lá dentro. Nós fomos os primeiros grupos a estudar um contencioso Brasil-Rússia, isso há mais de 15 anos, quando a Rússia trancou a exportação de carne brasileira. Nós fomos para a Embaixada da Rússia, procurar entender tudo isso. Então nós vamos formando pessoas que têm uma visão não tão pontual, mas sempre que é o que se chama hoje no mundo da formação uma visão mais de zoom, menos lupa e mais zoom, olhar o todo. E isto foi nos dando reputação. Nós criamos um produto chamado Índice Nespro, que é pioneiro hoje. Hoje uma empresa de São Paulo nos procurou, mas como nós temos uma dificuldade muito grande para divulgar o preço do gado do Rio Grande do Sul. Claro, vocês divulgam arroba, aqui é um outro país que fala em quilogramas, então não vai dar certo. Então, procurando fazer parcerias, lançamos há poucos dias um índice Nespro para ovinos, é o primeiro grupo a produzir, e muito conhecimento, mas sempre com pés no chão. E parceria direta com o produtor e com o Desenvolve Pecuária, deu uma sinergia muito grande. Então esses jovens, nas reuniões de trabalho, com toda essa equipe de produtores, é muito bacana ver eles se doando, interagindo, conhecendo um novo vocabulário que existe hoje. Cada geração tem as suas palavras chaves, vamos chamar assim. Claro. Então isso criou uma conexão muito proativa com o Instituto, e por isso nós temos várias parcerias. O Congresso talvez essa é uma maior, das parcerias. Nós temos vários eventos, várias ações conjuntas, e tem dado certo, e o grupo está aí, 20 anos completando agora. O Nespro é o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, ponta a ponta. Muito bem. Professor Júlio Barcelos, quero agradecer a sua presença aqui e desejar um grande sucesso lá para a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária também, Antônia Scalzini. Obrigado a vocês, uma bela jornada lá no Barra Shopping, e estamos sempre à disposição.
Muito obrigado. Obrigada, boa noite, Renato. Obrigado a bom todos. evento. Essa audiência. Tenha uma ótima noite de semana fria neste Rio Grande Gaudério. Vai ser um bom evento. Aliás, a segunda-feira foi chuvosa em praticamente todo o estado, mas essa chuva deve ir embora agora à noite, nas próximas horas, e aí vem, como disse o professor Júlio, vem o frio intenso sim. A gente vai até o Estúdio do Tempo para conferir os detalhes com o Lucas Canever. Depois de uma segunda-feira marcada pela chuva, a terça-feira deve ser diferente. A frente fria que trouxe toda essa instabilidade está se deslocando em direção ao norte, o que abre espaço para o retorno do tempo firme no Rio Grande do Sul, com o sol até aparecendo entre as nuvens. Mas o destaque mesmo vai ser o frio. Uma massa de ar polar avança sobre o Rio Grande do Sul, o que vai fazer com que as mínimas fiquem abaixo dos 10 graus em praticamente todo o território gaúcho. Inclusive, não se descarta a possibilidade de temperaturas negativas em pontos isolados do estado, isso principalmente lá nos campos de cima da serra. Mesmo com a presença do sol, a temperatura não sobe muito ao longo da tarde, com máximas que devem ficar abaixo dos 15 graus na maioria dos municípios. Na quarta-feira, o tempo segue estável na maior parte do estado. A variação de nuvens continua e só em alguns pontos lá na região da Campanha do Sul, região dos vales, aqui ao redor da Costa Doce, que pode registrar alguma chuva fraca e isolada. O que chama atenção é o frio ainda mais intenso do que nos dias anteriores. A quarta-feira deve ser o dia mais gelado da semana, com risco de temperaturas negativas em diversas cidades gaúchas. E a tendência não muda muito nos dias seguintes. Quinta e sexta-feira devem ter tempo firme, manhãs geladas e condições favoráveis para geada, isso principalmente na metade norte do estado. Mas vamos focar nessa terça-feira. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e conferir como o dia vai ser amanhã em algumas cidades. A gente começa pela Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve iniciar o dia com apenas 1 grau. E não esquenta muito ao longo da tarde não, com máximas de apenas 11, pelo menos sem chuva. Em Gramado, também na Serra, as máximas também não devem passar dos 11 graus, mas as mínimas ficam na casa dos 2. Assim como é o caso de Passo Fundo, no norte do estado, onde a temperatura vai dos 2 até os 10 graus amanhã. Em Santa Rosa, as mínimas ficam um pouco mais elevadas, mas com bastante frio ainda, mínimas de 5 graus e máximas de até 12. Lá na fronteira oeste, vamos agora para Uruguaiana, onde as máximas devem chegar até os 13 graus, com mínimas de 3. Vamos agora lá para Bagé, onde os termômetros devem registrar marcas dos 2 até os 11 graus nesta terça-feira. No centro do estado, Santa Maria deve ter um começo de dia gelado, com marcas ao redor dos 4 graus e as máximas não passam dos 12. Ao sul do estado, em Pelotas, a temperatura também fica bem baixa, indo dos 3 até os 12 graus. Agora a gente vai observar que lá no litoral norte as máximas ficam um pouco mais elevadas do que na média do estado. Máximas de 16 graus, o que ainda é frio, e mínimas de 7. E aqui em Porto Alegre a gente vai ter mais um dia gelado, com temperaturas que devem variar dos 5 até os 12 graus e o tempo fica nublado, mas o sol pode até aparecer um pouquinho entre as nuvens. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. Valeu, Canever. Olha, lá nos Estados Unidos a Copa do Mundo também sofre com o tempo, só que é o contrário, lá é muito calor, mas tem incidência de muita tempestade, de raios, possibilidade de enchentes. Hoje teve alertas, inclusive, lá próximos aos estádios. E nesse momento, a partida entre a França e o Iraque está interrompida, porque tem um protocolo da FIFA e também das autoridades meteorológicas e governamentais lá, que qualquer tipo de evento deve ser paralisado quando houver a incidência de raios. E como estavam acontecendo muitos relâmpagos, durante a partida foi suspensa no mínimo por 30 minutos. E a França estava vencendo o Iraque por 1-0. Né? E a gente vai depois trazer mais detalhes com o Rogério Amaral aqui no nosso segmento do esporte sobre o que aconteceu com essa partida, o que vai acontecer com essa partida e também os outros placares. Mas por enquanto o alerta do clima lá no estádio da Filadélfia, onde jogam a França e o Iraque, nesse momento partida suspensa.
E o inverno começou neste domingo, como disse o Canevera, a nova estação já reflete no movimento do aeroporto de Porto Alegre. A expectativa é de receber mais de 2 milhões de passageiros entre junho e agosto. O aeroporto amplia os voos para receber os turistas no Rio Grande do Sul a partir de agora. E quer atender também os gaúchos que procuram por destinos tanto de frio quanto aquele clima mais quente para até fugir aqui do Rio Grande do Sul. Vamos assistir a reportagem na tela. Nesta segunda-feira, muitos passageiros se despediam do Rio Grande do Sul após aproveitarem os primeiros dias da estação mais fria do ano. Turistas de diferentes regiões do país retornavam para casa depois de visitar destinos como Gramado e Canela, que ganham ainda mais destaque durante o inverno. Voltando de Gramado. Olha só, então indo pra onde agora? Ela vai para São Paulo, eu fico aqui. A gente estava viajando, a gente estava passando uns diazinhos ali em Gramado, daí a gente gostou tudo mais, o pessoal, a cultura, tudo mais. Agora a gente está voltando para casa, né? Descansar um pouquinho, voltar para a rotina, né? Não, eu vim passar as férias aqui, tô voltando para casa. Se para esses passageiros a viagem pelo Rio Grande do Sul chegou ao fim, para o aeroporto Salgado Filho a temporada de inverno está só começando. A expectativa é de fluxo intenso, com cerca de 15 mil voos de junho a agosto. Essa é a temporada agora com maior expectativa de passageiros e movimentação aqui no aeroporto de Porto Alegre, devido ao interesse tanto dos turistas virem para o Rio Grande do Sul no período de férias e também aqui dos gaúchos buscarem outros destinos, para curtir o seu período agora entre os meses de junho, julho e agosto. E para isso, junto com o trabalho ligado às companhias aéreas, de planejamento, de troca e construção, uma série de destinos foram ampliados em termos de frequências e também alguns destinos sazonais vão ser disponibilizados já para essa temporada. Entre as novidades estão o aumento de voos para Buenos Aires, Lisboa, Santiago e Cidade do Panamá. O inverno também traz rotas sazonais para Bariloche, um dos destinos mais procurados por quem busca neve. E para Maceió, alternativa para quem prefere aproveitar as férias em clima mais quente. Um grande destaque aí para os voos internacionais. Nós temos incremento, inclusive, da operação da TAP para Lisboa, que passa a ser 4 frequências semanais já a partir do início de julho. Nós também temos incremento a partir dos voos para Santiago, com a chegada da Sky. A Sky é uma empresa low cost chilena que se soma às operações da Latam, chegando a 8 voos semanais rumo à capital do Chile. Buenos Aires, temos operações tanto com aerolíneas argentinas quanto com a Latam, chegando também a 8 frequências semanais, dentro de um número bastante significativo de voos conectando Porto Alegre à capital portenha. E a Copa Airlines, que leva voos diretos de Porto Alegre até a cidade do Panamá, e conexões para Caribe, América Central e América do Norte, que vão chegar a 9 frequências semanais ao longo dessa alta temporada de inverno. Então, contando essas principais operações internacionais, a gente tem uma grande oportunidade aí de trazer passageiros, turistas para o Rio Grande do Sul e também levar os passageiros gaúchos para outros destinos. Cada vez mais Porto Alegre se conectada e reconhecida como um ponto focal aí, tanto de entrada no país quanto saída, para diversos destinos e, obviamente, um grande destino procurado aí, o destino mais procurado de inverno aqui para a Serra Gaúcha. Gramado é encantador. Eu amo, é um lugar que eu já vim e eu falo, eu volto. Quando o lugar é bom, a gente volta, né? Quem gosta de frio, essas coisas, vai gostar bastante. É bem legal, né? Aí eu recomendo bastante. E quem chegou há pouco no aeroporto, desembarcou em Porto Alegre, vindo de uma grande viagem internacional, foi Irineu Guarnier Filho, que está aqui conosco. Boa noite, Irineu. Seja boa noite, bem-vindo. Renato. Boa noite. Quem me dera, né, Renato? Como estavam as férias curtas? Não Semaninha? Cheguei pelo aeroporto, cheguei pela estrada. Chegou pela estrada, mas deu uma descansada. Mas é bom, uma semaninha deu para recarregar a bateria, né? Coisa incrível, né, Irineu, que nós estamos com uma temporada de invernos extremamente plena, né, de aeroporto, saindo voo, chegando voo. Sim. Nós estamos criando uma temporada muito forte, né, no inverno aqui também. O Rio Grande do Sul está se destacando no Brasil como um polo de turismo de inverno, né? Nós temos Gramado, temos a Serra Gaúcha, Bento, a região dos vinhos, o Vale dos Vinhedos, temos ali Cambará do Sul, aquela região também toda, a região dos cânions ali. Tudo isso no inverno é muito bonito. A campanha também lá embaixo.
na metade sul do Rio Grande, também tem um inverno muito interessante. Então, é um país tropical, né? Com as nossas temperaturas, isso é um atrativo importante. E o Salgado Filho tem ainda uma ociosidade grande que pode ser preenchida com esses novos voos que estão sendo agregados aí à atividade do aeroporto. Agora, o que me preocupa, Renato, são aquelas questões históricas já do fechamento do Salgado Filho. Ah, sim, da neblina, nas né? manhãs por causa de neblina, nevoeiro. Aí atrasa tudo, né? E aí isso desorganiza tudo. Já era um problema com um número menor de voos, né? Agora com um número maior de voos, quando acontecer isso, um fechamento desse por problema climático, aí nós vamos ter provavelmente aí filas enormes, enfim. Tomara que isso não aconteça, tomara que os equipamentos que o Salgado Filho está operando no momento consigam permitir mais pousos e decolagens sem problemas, né? Tomara. Ponto de conexão hoje na tua volta, o que será? Vamos falar sobre um assunto nada agradável, Renato, mas que afeta a todos nós aí de uma forma ou de outra, que é a alta no preço dos alimentos, a inflação dos alimentos, né? Estamos aí de novo com o índice aí de alimentos pesando, puxando aí a inflação e aí contribuindo aí para a alta dos índices de inflação. Isso é muito ruim, isso preocupa todo mundo, afeta muito mais aqueles que têm renda menor do que os que têm renda maior, que comprometem uma parte maior da sua renda com a compra de alimentos, mas de um modo ou de outro afeta todo mundo. Quem são os teus convidados? Vamos ver na tela aqui? Temos tela? Vamos ver então. Então nós vamos receber hoje aqui a Daniela Sandi, que é técnica do DIEESE, o professor Gustavo Moraes, professor economista aqui da PUC. Prata da casa aqui. Prata da casa, e já participou várias vezes do programa. Da Escola de Negócios. Sabe tudo sobre economia. Também vai estar aqui conosco o gerente técnico da SEASA, o Léo Omar Duarte Marques. SEASA importante aí pela distribuição dos alimentos para a capital e região metropolitana. E por Zoom nós vamos receber o Célio Colli, que é da Emater, que vai nos falar um pouco também como é que está, o que está acontecendo aí. É problema climático, é problema geopolítico, da consequência da geopolítica internacional, que mexe com preços dos combustíveis. O que está acontecendo? Vamos saber hoje à noite. Muito bem, Irineu, bem-vindo de volta. Até logo mais 9 horas da noite. Obrigado, Renato. Depois do intervalo, o nosso assunto é Copa do Mundo. A gente já volta com o Rogério Amaral, todos os assuntos e as informações sobre os jogos de lá da Copa do Mundo e também o nosso futebol gaúcho. A gente já volta em seguidinha. O intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de Copa do Mundo. Vinheta que anuncia Rogério Amaral. Boa noite, seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, Renato Martins. Muito obrigado. Tudo bem? Você viu que eu continuo disputando com o Neymar aí, né? É, também. O Neymar já vai jogar sexta-feira. Não sei. Quarta-feira. Não sei. A gente vai ver a reportagem daqui a pouco. Mas pelo menos tu tá jogando ainda aqui. Com cautela. Tu já tá jogando, pelo menos. Tô jogando, mas ainda preservado. Como está, nesse momento sendo preservado, você falou agora há pouco. Isso. O jogo entre a França e o Iraque, que acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde a gente tem a legislação de proteção com as condições climáticas. Então, veio o alerta, 30 minutos agora, a partida está interrompida, estava no intervalo, então termina sendo um intervalo prolongadíssimo, e se não tiver novo alerta, a partida é retomada, o segundo tempo começa agora quando expirar esse prazo de 30 minutos. Se por acaso tivermos aí um novo alerta, então novo prazo de 30 minutos tem que ser contabilizado. Tem que voltar para o Mbappé, que fez o primeiro gol, né? Fazer mais 3, Sim. não é isso? Para bater o Messi. Mas o Mbappé tem muito tempo pela frente. Eu sei, tô só brincando. Muito tempo pela frente. Muito bem. E a seleção brasileira, Rogério Amaral? Para a gente saber a respeito justamente disso que falaste, né? Dessa do Neymar. Como hoje, porque amanhã, véspera de jogo, é um treino mais leve. Então, o treino forte foi o treino de hoje.
e o Neymar participou, pelo menos, de parte dele. E é isso que a gente vai ver agora, não é isso? Na reportagem do Thales Aliardi, seleção brasileira na tela. Entre os desfalques e reforços, o Brasil continua a preparação para o jogo contra a Escócia, quarta, às 7h. A boa notícia para Carlo Ancelotti é a recuperação de Neymar. O camisa 10 participou normalmente do treino, junto com o resto do elenco, e está à disposição do técnico para o próximo jogo. O goleiro Alisson foi poupado do treino de hoje por controle de carga, mas não preocupa para a próxima partida. Já Rafinha sofreu uma lesão na coxa direita contra o Haiti na sexta-feira e vai ser desfalque contra a Escócia. O atacante vai fazer um tratamento intensivo para se recuperar e estar à disposição para o restante da Copa. A dúvida que fica para Ancelotti é quem vai entrar no lugar do atacante. Luiz Henrique, Ryan, Endrick e Martinelli são as opções. E ali a gente tem muitos jogadores de qualidades ali na frente. Eu particularmente, eu prefiro jogar na esquerda, mas no Arsenal já fiz bastante à direita. Fiz um pouco também no jogo contra a França aqui com o Ancelotti pela direita. Então deixar isso nas mãos do professor, é ele que decide. Com certeza todos ali a gente está dando o nosso melhor dentro de campo ali para estar preparado, mas a decisão é do mister. Na quarta, a seleção enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, às 7h. Ao mesmo tempo, Haiti e Marrocos se enfrentam, fechando a rodada que define o Grupo C. Faz a diferença o Neymar se jogar, Rogério? Vai fazer, porque principalmente sem o Rafinha, que vinha sendo titular, e o Neymar sempre vai acrescentar. Evidentemente que ele tendo condições de jogar um período é importante para a seleção brasileira. Agora, isso que disse o Thales na reportagem, o Alisson não preocupa, é controle de carga, está confirmado, não tem problema maior. O Rafinha, o Brasil passando, como a gente espera para a próxima fase, não vai estar em condições ainda, só para a fase seguinte. E aí nós temos essa questão do substituto do Rafinha. Se formos pegar por semelhança, não idêntico, mas por semelhança do futebol em termos de movimentação, seria o Gabriel Martinelli. E talvez um indício de que ele seja o titular é que ele foi escalado para a entrevista de hoje. Então, seria o mais próximo do Rafinha no meu entendimento. Mudaria já se for o Luiz Henrique ou o próprio Ryan. Já muda a característica, são jogadores mais agudos, mais de frente. O Rafinha é um jogador mais de movimentação, de recomposição. E com o Endrick, então, muda totalmente, porque aí o Endrick é um centroavante mais de referência. Então, por isso que eu entendo que o substituto deva ser justamente o substituto do Rafinha, o Gabriel Martinelli. E a expectativa do Neymar de jogar pelo menos algum tempo nessa partida, porque o Brasil vai precisar, porque Marrocos, que nós vimos que é uma seleção forte, vai enfrentar a fragilidade do Haiti. Hoje o Brasil está à frente no saldo de gols, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, houve empate entre Brasil e Marrocos. Então, no saldo de gols, o Brasil está à frente. Mas a Escócia é um adversário muito mais forte, muito mais preparado do que o Haiti, que está fazendo a sua estreia em Copa do Mundo. A Escócia não, a Escócia já é uma, podemos dizer, veterana e já enfrentou o próprio Brasil em Copa do Mundo. Então, é importantíssimo que o Brasil fique na primeira colocação, tem que fazer muito nesse jogo, porque aí pega provavelmente ou Suécia ou Japão. Suécia mais fácil, Japão mais difícil na próxima fase. Se ficar em segundo lugar no grupo, o Brasil já deve ter pela frente a seleção da Holanda. E se for um dos terceiros colocados, pode pegar já a Alemanha na próxima fase. Então, veja que a situação... O nível de dificuldade aumenta um pouquinho. É de vencer e vencer fazendo saldo de gols aí, para não correr o risco de ficar em segundo ou até em terceiro. O terceiro é difícil, mas em segundo lugar do grupo. Vamos conferir a tela dos artilheiros da Copa do Mundo. O Rogério comenta pra gente como é que está a situação. Olha aí, o Messi hoje bateu um recorde, né, aliás, Rogério? A Argentina tem 2 vitórias com 5 gols marcados, 5 gols feitos pelo Messi. Pelo Lionel. A seleção da Argentina se pode dizer que é o Messi. Impressionante, né? E passou
O Klose, que era o recordista até essa Copa, com 16 gols. O Klose, o Ronaldo, que está com 15, e o Gerd Müller, com 14, já estão aposentados, não podem, evidentemente, superar essa marca. Quem pode superar é justamente ele que fez o gol nesse primeiro tempo aí, no jogo da França contra o Iraque, que é Mbappé. Mbappé está com 15 gols. Em tese, se o Messi não fizer mais essa média que vem fazendo, Mbappé pode até nessa Copa do Mundo também igualar ou passar, mas é difícil. Só que Mbappé tem... 2030 tem 27 anos agora, vai ter 31. Depois tem 34. Né? Tem muita Copa. Tem muita Copa ainda para o Mbappé e com certeza, no meu entendimento, ele vai, se nada acontecer de extraordinário nesse caminho do Mbappé, ele vai ser o maior artilheiro de Copas daqui a um Mundial ou 2 Mundiais. Muito bem, muito bem. Vamos falar de FanFest, Rogério Amaral. É sempre bom, né? A Copa do Mundo é uma festa e as FanFests estão espalhadas pelo mundo, Impressionante. Né? Como está contagiante, né, esse clima de Copa. E o Giovanni de Oliveira acompanhou, né, essa turma na sexta-feira, assistindo o Jogo do Brasil. Bom para ele também. Né? Também aproveitou, fez a reportagem aproveitando. Vamos assistir a reportagem? Na tela, FanFest. A noite de sexta-feira foi de frio em Porto Alegre. Ideal para quem quis ficar em casa e torcer pela seleção brasileira, tomando um chocolate quente, comendo uma pipoca. Mas essa não foi a opção dessa multidão aqui. A vibe é diferente, o clima é diferente. Eu acho que é bom apoiar nossa seleção no momento que a gente está tão, como é que eu posso dizer, desacreditado dela. Viver esse momento, né? Que não, de 4 em 4 anos, esse ano a gente está mais empolgado, a gente sabe que tem a possibilidade, a gente está aqui para apoiar, né? Sempre. Tá mais empolgado. Tá confiante no Hexa? Sim, com certeza. Tem que acreditar até o fim, né? De 0 a 10, nível de confiança que o Hexa vem? 10, esse ano vem. Esse ano, depois de muito tempo, Estados Unidos voltando, igual 94, a gente tá de volta e vamos ganhar. Esse ano é nosso. Antes da bola rolar nos Estados Unidos, os baianos da Banda Eva cuidaram do aquecimento da torcida para espantar o frio do Rio Grande do Sul. Em meio à torcida, também há lugar para solidariedade. A entrada para torcer pelo Brasil no Parque Harmonia era 1 quilo de alimento não perecível. Todos os donativos são destinados para entidades auxiliadas pelo programa Sesc Mesa Brasil. E a arrecadação seguirá nas próximas partidas da seleção. Nós estamos na torcida para que o Brasil siga passando de fases, né? Quanto mais fases o Brasil avançar, maior vai ser a arrecadação de alimentos para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tudo pronto para o jogo, o hino foi a senha para começar a emoção. Emoção que virou festa, com os 3 gols do Brasil na vitória sobre o Haiti. Vitória que para alguns foi insuficiente. Eu estava confiando num 7-0, mas foi bem abaixo do que eu esperava. Acho que a gente vai bem até umas oitavas, quem sabe beliscar umas quartas, mas assim, acho que mais que isso não vai não. Mas para outros, o desempenho do Brasil já empolgou. A gente vai golear agora o próximo jogo também. E pô, França que se cuide. Menino Enzo que marcou um gol, mas foi anulado. Mas com certeza vamos ser campeão. No Brasil a gente faz o que for preciso! Que coisa boa essa festa. E o otimismo, né, Rogério? Coisa boa, né? Não, e agora mistura também festa junina com FanFest da Copa. É verdade. Então o clima fica realmente um clima festivo. E aí a gente espera que continue assim, né? Se bem que vai ser. Quarta-feira, aqui, ó, pipoca, quentão e gaita de fole. Se bem que... na gaita de fole... para fazer a trilha sonora. Fazer a trilha sonora. Se bem que tem aí uma vidente baiana já dizendo que nós vamos ter uma invasão alienígena. Não, para, pelo amor de Deus. Vamos ver os jogos de ontem, domingo, na tela, para o Rogério comentar aqui rapidamente. Vamos lá. O Japão... vem mostrando que talvez esse seja o ano de confirmação da seleção japonesa, né? Uma vitória consistente sobre a Tunísia por 4-0. A Espanha, né, se recuperando depois do empate inicial,
aplicando também os mesmos 4 na Arábia Saudita. Esse resultado aí de 0-0 Bélgica e Irã realmente surpreendeu. O Irã segurou, hein? Assim como a surpresa maior, Cabo Verde aí confirmando, né, que não foi à toa o empate com a Espanha na primeira rodada, empatando em 2-2 com o Uruguai e deixando o Uruguai numa situação dificílima. Complicado. Inclusive porque nós teremos aí na última rodada, não é, o Uruguai enfrentando justamente a Espanha. E aí a situação do Uruguai pode ficar até como terceiro colocado e não pegar entre os melhores terceiros colocados para passar para a fase seguinte. Então vai ser uma final aí para o Uruguai, o jogo da terceira rodada contra a seleção da Espanha. E o Egito, né? O Egito, a Nova Zelândia até mostrou um futebol interessante, mas olha, vou te falar uma coisa, o goleiro da Nova Zelândia, esse aí, ele não tem condições alguma de estar na Copa do Mundo. Ele entregou realmente essa partida aí para o Egito e aí tem que se render porque o Egito tem o Mohamed Salah, né? O Salah que é quem comandou a vitória. Exatamente. Vamos lá para os jogos de hoje, por causa do nosso tempo aqui, que a gente tem uma informação do Juventude ainda. Argentina 2-0 em cima da Áustria. 2 Messi, 0 Messi. Áustria. A Argentina é o seguinte, eu tenho dito que a Argentina é o que tem o mental, os jogadores com o mental mais forte. Equilibrado, isso no futebol mundial. E sabem usar o mental conforme a circunstância do jogo. Verdade. Hoje, quando o Messi desperdiçou o pênalti logo no início da partida, que a Argentina era melhor, cresceu a Áustria jogando um bom futebol. E o que fizeram os argentinos? Começaram a descer a pancada, amigo. E aí vem a questão da arbitragem. A arbitragem que já tinha sido conivente na primeira rodada, quando o Messi deveria ter sido expulso, né, contra a Argélia, não foi. A arbitragem fez vistas grossas aí. E aí, no jogo de hoje, a mesma coisa. E aí, a gente sabe que esse mental forte, a maneira como, né, a seleção argentina, os times argentinos, de uma maneira em geral, trabalham esse mental durante os jogos, né, retomou as rédeas da partida, ficou no 1-0 até o finalzinho, quando o Messi fez o gol, o segundo gol aí, e fechou os 2-0. Mas não foi uma coisa realmente fácil para a Argentina. A Argentina teve que usar todos os seus recursos, inclusive com uma arbitragem bastante condescendente a uma certa violência dos argentinos nesse jogo. França e Iraque está parado, 1-0 para a França por enquanto, por causa da questão do tempo. E tem Noruega, 9 da noite, contra o Senegal. Que me parece vai ser um jogo bastante interessante, né? Noruega pelo Cometa, né? Vai ser um dia... O Haaland. Vai ser um dia bom. Amanhã também tem dia de astros também. Amanhã a gente comenta. Juventude, qual é a informação hoje? Juventude, importantíssima vitória que teve sobre o que era líder do campeonato, o São Bernardo, uma vitória fora de casa, né, por 1-0, mas nesse momento é importante para o Juventude subir na tabela de classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. Informação na tela com Andrei Pereira. O desafio era difícil, mas quando Mandaca cruzou, Alisson Safira cabeceou e fez o gol da vitória do Juventude, fora de casa contra o São Bernardo, que era o líder da Série B. Com a vitória, o Juventude deu um salto da 8ª para a 4ª posição na tabela, com 22 pontos. É importante para a gente entrar no pelotão da frente, como a gente falou, entrar agora, focar, trabalhar e não sair mais. A gente vem falando já há alguns jogos da importância de ter uma sequência de vitórias e agora a gente já entra aí, são 2 jogos vencendo em seguida. E agora é trabalhar para que a gente possa, no próximo domingo em casa contra o Ceará, procurar manter essa sequência de vitórias. Importantíssimo, porque entre os 6 primeiros, sempre lembrando, classificados para a Série A, primeiro e segundo, campeão e vice. Do terceiro ao 6º são playoffs. E o Juventude agora na 4ª posição, mas tem uma linha de corte ali, porque o Vila Nova, que é o líder agora, o São Bernardo, o Vila Nova 28, São Bernardo e o Sport Recife tem 25 pontos. Depois vem 3 empatados, Juventude, Operário do Paraná e o Fortaleza, todos com 22. Por isso que essa vitória contra o Ceará agora em Caxias do Sul, como disse o Maurício Barbieri, vai ser importantíssimo aí para a equipe do Juventude. A vitória vai ser importantíssima. Valeu, Rogério Amaral. Até amanhã. Até amanhã. O RS Movimento fica por aqui. 9 da noite tem o Ponto de Conexão aqui
Aqui, ó, sempre na Rede RS, e eu desejo para vocês sorte, saúde e sucesso e uma ótima noite. Obrigado pela audiência. Até amanhã, 6h30 da noite, noite fechada, fria. Amanhã, aqui na Rede RS. Espero vocês. Tchau, tchau.